Olá, eu sou a Kelly Marques e eu vou apresentar o Plano de Ação, o Pedagogo e a Formação Continuada em Serviço do Professor. Numa breve apresentação, então, e uma descrição, vale dizer que o Plano de Ação do Pedagogo compreende um documento que serve de apoio diretamente para a construção do planejamento anual, com base, sobretudo, nos preceitos constitucionais e a legislação educacional em vigor. Assim, visa atender às necessidades da escola propriamente, bem como articula com todos os segmentos da comunidade escolar e, igualmente, com os demais órgãos do sistema de ensino. Evidentemente, o direcionamento apresentado ele serve de apoio para a realização das ações educativas junto à unidade escolar. E é claro que não se trata de um documento pronto e definitivo, né, mas de um caminho para guiar o processo educativo. Quando se pensa no tema o pedagogo e a formação continuada em serviço do professor, busca-se sobretudo uma formação que lhe dê sustentação no enfrentamento dos problemas cotidianos e muitas vezes recorrentes. Tais problemas, nos quais hoje dizem respeito às relações pessoais que se estabelecem em sala de aula e na escola entre todos os seus envolvidos. E essa busca ela visa diretamente a formação para os valores humanos, éticos, solidários e igualmente de justiça, que permitam ver os alunos em sua amplitude, assim considerando a sua dimensão social, econômica, política, ética, cultural, religiosa, entre outros. Atuando assim, contudo, em uma formação que vai possibilitar ao professor mais que entender as condições que estão postas no cotidiano escolar, é transformá-las para assim efetivar o seu trabalho com mais prazer e alegria. E nesse sentido, superando o estresse, as doenças ocupacionais, que atualmente vem afetando a saúde em potencial. As atividades de formação que constituem a proposta, ela vem se orientando por dois objetivos primordiais: a ampliação do universo de conhecimento dos professores e a reflexão da concepção histórico-crítica, que vem, sobretudo, nortear o trabalho educativo, pautada em reflexões e ainda no projeto político-pedagógico. O segundo ponto trata sobre o pedagogo e a formação continuada em serviço do professor, no que visa, em especial, a formação continuada. E neste ponto, o processo de formação continuada, na perspectiva histórico-social, o autor Mazeu, de 1998, apresenta no seu trabalho e ele centra-se em três eixos básicos, que é o primeiro, o domínio do saber acumulado, no que se refere ao conteúdo escolar e às formas de ensiná-lo. O segundo ponto é o domínio da concepção dialética como meio de desenvolver uma ação e reflexão autônomas e críticas. E o terceiro e último ponto é a formação de uma postura ética política, guiada por sentimentos e valores que possibilitam ao professor esse saber acumulado, como meio para o desenvolvimento pleno do aluno e para o seu próprio desenvolvimento como ser humano em potencial. É fato que é necessário interferir positivamente na realidade escolar, né? Nós sabemos disso. No entanto, a necessidade de colocar-se como interlocutora entre os professores e a sua prática pedagógica. Ainda a consciência de que o pedagogo ele precisa assumir de vez a formação continuada dos profissionais da escola, através de um intenso desejo de produzir uma reflexão que seja consistente e aponte igualmente os caminhos para uma ação eficaz. Eu destaco ainda algumas metas a alcançar. Uma delas é o aperfeiçoamento profissional, melhorar a prática docente, melhorar a qualidade da educação e ainda manter a equipe em um constante processo educativo. Já no que visa um cronograma das atividades, para tanto, as ações estão divididas em três etapas. Então, numa primeira ação, né, na primeira etapa dessa primeira ação,
será proposta a criação de um grupo de trabalho e formação, no qual vai ser responsável por organizar e realizar a formação para os professores da escola. Já a segunda etapa consiste na realização de encontros para o estudo coletivo e o planejamento da referida formação. E por fim, a terceira etapa é a oferta de formação sobre a avaliação educacional para todo o corpo docente escolar. Já no que visa a segunda ação, então essa propõe a realização de oficinas, né, organizadas pelo grupo de trabalho e formação, destinada à apropriação dos resultados do sistema educacional pelos professores. Ou seja, a descrição então dessa segunda ação compreende aqui, nas ações 1 e 2, apresentar alternativas para promover o engajamento dos professores no trabalho que envolve o sistema educacional. E a terceira ação tem-se como o foco os alunos e, por conseguinte, os pais ou responsáveis. Conforme constata-se na escola, tem enfrentado diretamente um problema da relação dos alunos com o sistema educacional. Bom, assim sendo, é necessário agir, né, com o objetivo de incentivá-los, sobretudo, a ter um maior compromisso, um comprometimento com as atividades que envolve toda essa avaliação. E principalmente no dia da realização das provas. Nesse sentido, a ajuda dos responsáveis é determinante nessa ação, no sentido de inibir a falta dos filhos na escola, tanto também no seu cotidiano. Também a participação, incentivar os hábitos de estudo em casa, além do acompanhamento ativo do desempenho escolar, que também pode influenciar diretamente na melhoria da aprendizagem discente. E por fim, o objetivo de obter o engajamento de pais e alunos, propõe-se uma terceira ação, que também é constituída aqui de 3 etapas. E eu passo a descrever então. Portanto, para que o plano de ação seja implementado com sucesso e suas ações surtam aí um efeito esperado, é imprescindível que sua execução seja acompanhada continuamente. Então, considerando ainda que este tem como base as seguintes ações, 3 ações. A primeira, a realização de formação continuada para os professores sobre avaliação educacional em larga escala. A segunda ação, a sistematização de encontros para apropriação dos resultados e, igualmente, o planejamento coletivo das ações de intervenção. E o terceiro ponto, a terceira ação, compreende aí o envolvimento dos alunos e estabelecimento de parceria com os pais nas atividades que envolvem o sistema educacional. Bom, e a conclusão é que nota-se essencialmente que os professores precisam conhecer o sistema educacional de forma um pouco mais aprofundada e que as ações de apropriação realizadas elas se restringam à divulgação dos dados para os professores que faltam ao trabalho coletivo envolvendo docentes e núcleo gestor na utilização desses resultados. No mais, vale destacar então que, ao analisar as políticas sociais relacionadas à área da educação, nota-se que a formação continuada para professores, elas constituem-se em uma das mais complexas ações, porque envolve uma série de fatores que devem ser considerados, como, por exemplo, o conhecimento, o trabalho coletivo, os alunos propriamente, a escola, a sua estrutura, a sociedade e o contexto histórico, entre outros. Então, nós temos uma série de fatores aí que envolve esta questão da formação continuada para professores. As referências compreendem, então, aqui os temas como formação continuada e prática na sala de aula, efeitos da formação continuada na atuação do professor,
da autora Ana Maria Falsarella, de 2004. Teorias e Práticas na Formação de Professores, da autora Maria Antônia Granville, de 2007. E Educação, do Senso Comum à Consciência Filosófica, do autor Dermeval Saviani, de 2007. E Saberes Docentes, dos autores Maurice Ilesar Claude Tardif, de 2007. E aqui eu finalizo, então, a apresentação do meu plano de ação. Obrigada.